e nós estamos na sexta da leitura lendo este livro aqui do Dr. Bruce Lipton, Efeito Lua de Mel. Se você quer acompanhar a leitura desse livro incrível, que fala que explica a magia dos relacionamentos humanos através da biologia celular e ensina como criar esse efeito lua de mel em todos os dias da nossa vida, não só na parte de relacionamentos, mas em todas as áreas da nossa vida. Eu vou deixar aqui abaixo o link com todos os capítulos, tá? Hoje nós vamos ler o terceiro. E no final do vídeo eu vou deixar aqui acima uma playlist, né? O link, o card com a playlist para você poder acompanhar todas as leituras da sexta da leitura, tá bom? Então, vamos ler hoje o capítulo 3, que se chama Poções de Amor. Toma esse jarro e marque bem minhas palavras. Esconde-o bem para que fique longe de olhos ou lábios cobiçosos. Quando chegar a noite de núpcias, no momento em que o casal for deixado a sós, ofereça um cálice desse vinho ao rei Marque e a Isolda, sua rainha. Mas tenha muito cuidado, minha querida. Somente eles deverão beber este preparado, pois aí está o poder. Os dois que tomarem juntos essa bebida amarão um ao outro com todas as suas forças e só terão olhos um para o outro, eternamente, na vida e na morte. Esse aqui é um trecho do romance de Tristão e Isolda. Vamos lá. Todos que conhecem a história trágica de amor e adultério da princesa irlandesa Isolda, mais conhecida como Isolda, Isolde, mais conhecida como Isolda, e Tristão, o guerreiro de uma província inglesa, sabem que o vinho com essências de flores e ervas, preparado para o tio do guerreiro, mas ingerido acidentalmente por ele e pela princesa, funcionou muito bem. Polarizada pelos poetas franceses da Idade Média, a história da paixão de Tristão e Isolda, oriunda de uma poção afrodisíaca, é apenas um exemplo da fama dessas poções ao longo da história. O teólogo e ocultista Albertus Magnus descreveu em seus textos uma mistura preparada com o cérebro de uma perdiz reduzido a pó e misturado a vinho tinto. Galeno, o médico da corte do imperador Marco Aurélio, no século II, recomendava que se tomasse antes de dormir uma taça de mel puro com amêndoas e 100 grãos de pinho. Henrique VI recomendava vinho Armagnac do sudoeste da França. Cleópatra não deixava de tomar sua mistura de pérolas dissolvidas em vinagre. E o Jardim Perfumado, o manual de técnicas eróticas árabes escritos no século XVI pelo sheik Al-Nefivasi, continha uma receita de ervilhas frescas fervidas com cebola e temperada com canela, gengibre e sementes de cardamomo bem trituradas. Outra receita árabe é uma mistura da raiz indiana galanga misturada com cubeba, que são pequenos grãos parecidos com os de pimenta, oriundos de Java. Cardamomo, Timilaea hirsuta, noz moscada, gilliflower, que é um tipo de cravo, cardo indiano, sementes de louro, cravo da Índia e pimenta persa dissolvidos em caldo de pombo ou galinha d'Angola, ingerida 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, precedida e seguida de ingestão de água. E a menos apetitosa de todas é uma receita recitada pelo poeta romano Propertius, que incluía ossos de cobra, um sapo e penas de coruja. Essa deve ser muito boa de ingerir, né? Sob o ponto de vista da bioquímica, o amor também é composto de poções. Porém, sem querer desrespeitar a lenda de Tristão e Isolda ou as demais poções desse tipo criadas ao longo da história da humanidade, as que irei mencionar aqui são infinitamente mais sofisticadas. Trata-se de coquetéis neuroquímicos e hormonais primorosamente calibrados
que percorrem todo o seu corpo cada vez que você se apaixona ou se desencanta por alguém. Sim, o que eu estou dizendo é que, em certa medida, o efeito lua de mel é uma substância que causa dependência química. E esse é o motivo pelo qual nos sentimos tão mal quando ela acaba. Basta o objeto do nosso grande amor nos abandonar enquanto ainda estamos bioquimicamente embriagados. E o resultado é como aquele que descrevi anteriormente, em que me encontrava arrasado, sentado em uma cadeira naquela casa vazia, sofrendo por um amor perdido. Nesse capítulo vou falar sobre os hormônios e elementos químicos que explicam a ansiedade, a perda de apetite e a euforia que caracterizam o amor humano. Essas pulsões químicas de amor nos induzem a buscar parceiros sexuais, nos fixar em alguém específico e estabelecer com a pessoa uma relação que dure tempo suficiente para que os recém-nascidos mais indefesos do mundo animal completem minimamente os primeiros anos de vida. Claro, nem sempre é assim. Estamos falando de seres humanos apaixonados, não de equações científicas, como diria Puck, a criatura mágica do conto de Shakespeare, ao se referir a humanos enamorados. Deus, como são tolos esses mortais! E antes de eu descrever a bioquímica do amor, quero enfatizar que, apesar da opinião desdenhosa de Puck sobre os mortais apaixonados, nós humanos não temos que ser escravos dos nossos elementos neuroquímicos ou dos hormônios. Somos seres autobiólogos e criamos, pelo padrão de nossos pensamentos, as poções de amor que controlam as células e os tecidos do nosso corpo. Sim, é o efeito da famosa conexão mente-corpo, até pouco tempo negada, ignorada e subestimada pela ciência convencional. Como simplificar a conexão mente-corpo? Em 1967, iniciei meus primeiros ensaios com a clonagem de células-tronco. Com a ajuda de um microscópio, observei células em uma cultura de tipos variados em busca de Com a ajuda de um microscópio, observei células em uma cultura de tipos variados em busca de células-tronco, diferenciadas por seu formato distinto de eixo. Quando encontrei uma de formato ideal, inseri ao redor dela um minúsculo anel de vidro, separando-a do restante. Depois, usei enzimas para retirá-la da placa de Petri, onde se encontrava, transferi-la para outra placa e estabelecer uma cultura isolada. Células são como peixes, vivem em um ambiente aquoso. Sendo assim, uma placa com cultura é como um aquário em miniatura. O meio em que vive um tecido celular é uma solução quimicamente balanceada que permite crescimento e viabilidade, sendo o ambiente perfeito para as células. Desenvolvi um ambiente com um potente coquetel de sais e nutrientes que permitia às células-tronco crescer e se reproduzir. A célula-tronco que inseri nesse ambiente iniciou um processo de divisão a cada 10 horas. Em pouco tempo havia 2, 4 e depois de uma semana mais de 50.000 células na placa de Petri. E como todas foram geradas a partir de uma célula-mãe, eram geneticamente idênticas. Mas é a partir desse ponto que a experiência tomou proporções incríveis. Eu dividi a população de células e as coloquei em 3 placas de cultura diferentes, como mostra a ilustração a seguir. Deixa eu ver. Aqui. Ele pegou 3 e separou, tá vendo? Então, esse aqui. Células tronco multipotenciais. Aqui, vou mostrar direito. Células tronco multipotenciais. Essa aqui de ossos, músculo e gorduras, tá bem? Vamos lá. Cada uma delas tinha um ambiente próprio.
um meio de cultura distinto com composições químicas diferentes. Em uma das placas, as células formavam músculo, na outra, osso, e na terceira, gordura, como eu já mostrei antes. A questão primordial a que o experimento me respondeu foi: o que controla o destino das células? É importante lembrar que as células eram geneticamente idênticas no início. Ó, dá pra ver aqui, tá vendo? Desenho. Eram todas iguais. Aí colocou aqui, virou de osso, de músculo e de gordura. As células eram geneticamente idênticas no início, portanto, os genes não tinham como controlar os diferentes destinos de cada uma delas. Sim, foram o ambiente e o meio de cultura que determinaram a expressão das células. O destino e a saúde das células são um complemento do seu ambiente, um princípio descrito no livro A Biologia da Crença, e também como referência à frase de James Carville durante a campanha presidencial de Bill Clinton. É o ambiente, santa. Meu mentor Irving, um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte de clonar células-tronco, deu uma dica logo no início da minha carreira. Quando comecei a clonar células, ele me disse que quando as culturas de células não estão tendo sucesso, a primeira coisa a fazer é procurar o problema no meio de cultura, não nas células em si. Um ambiente saudável gera células saudáveis. Um ambiente enfermo gera células doentes. Todos os meus experimentos que confirmaram o ambiente santa precederam o atual avanço da epigenética, acima da genética, que estudo após estudo documenta o fato de que o ambiente é que controla a atividade dos genes. Finalmente, a ciência tradicionalista reconheceu que os genes não determinam o futuro das células. Mas o que os estudos têm a ver com você? Ao se olhar no espelho, você vê a imagem de um organismo único refletida olhando para você. No entanto, como mencionei no capítulo 1, essa percepção é incorreta. Não somos organismos únicos. Somos constituídos de 50 trilhões de células. A melhor definição seria de que um ser humano é uma comunidade de organismos vivos, as células. Ou, para ser mais específico, um ser humano é uma placa de cultura de organismos de 50 trilhões de células coberta por ele. Nosso sangue é o meio de cultura, o meio ambiente de controle das células de nossa placa de cultura sob a pele. Na verdade, não faz diferença para o destino de uma célula o fato de ela estar sobre uma placa plástica de cultura dentro de um laboratório ou coberta por pele. Seja como for, a sua vida é controlada pelo meio que ela se encontra. Como biólogo celular, fui responsável por controlar a química de minhas células nas placas plásticas de cultura. Como o autobiólogo, ilustrado na figura a seguir, já te mostro, pode-se ver que você é quem controla a química do seu próprio meio de cultura. Autobiólogo aqui, ó, que bonitinho. Opa! Vai cá. Vamos? Não tá. Agora foi. Ó, amor, medo, você que controla. Tá vendo? O cérebro. Criando aqui uma placa de cultura. Com os neurotransmissores, cortisol. Legal. Quando sua mente capta a experiência do amor, ela faz com que o cérebro despeje elementos neuroquímicos como dopamina, ocitocina, vasopressina e hormônios do crescimento na corrente sanguínea. Trataremos disso mais para frente. Quando essas substâncias químicas são lançadas no meio da cultura de células reproduzidas em placas plásticas,
essas células reagem apresentando um crescimento robusto e saudável. O mesmo ocorre com as células que estão na placa de cultura, sob a pele. Sim, você é um indivíduo muito mais vivo e saudável quando está apaixonado. No entanto, se o cérebro se sente ameaçado no mundo ao redor, não vai liberar as substâncias químicas do amor. Ao contrário, o medo provoca a liberação de hormônios de estresse e agentes inflamatórios, como citocinas no sangue. Se adicionarmos essa substância a uma cultura de células em uma placa plástica de laboratório, elas fazem com que as células parem de crescer e podem matá-las. Você que escolhe como você vai cuidar. Qual é a decisão que você toma? Você vai seguir pelo amor ou pelo medo, né? Muito bom. A química do estresse atrapalha o crescimento e a manutenção da vida das células, pois a energia do corpo que seria usada para elas passa a se concentrar em mecanismo de proteção. Esse é o motivo pelo qual o estresse é a causa primária das doenças e responsável por até 90% das consultas médicas. É importante observar que os hormônios do estresse têm diversas funções e que sua ação depende do tipo do estresse a que o indivíduo é submetido. Há 2 tipos de estresse, cada um com uma consequência bioquímica diferente. Tem o distresse e o eustresse. O distresse ocorre quando sentimos que nossa sobrevivência está sob ameaça. É quando os hormônios do estresse, como o cortisol e a adrenalina, nos fazem passar do processo contínuo de crescimento para o processo de proteção para salvar a nossa vida, em caso de ameaça grave, como um animal vindo nos atacar, ou de maneira gradual e corrosiva, caso se trate de uma ameaça crônica, como o trânsito diário ou um emprego que você odeia. Já o eustresse, o que significa literalmente estresse positivo, ocorre quando estressamos o organismo com comportamentos sem ameaça, como atividades físicas e mentais, do tipo escrever um livro ou apaixonar-se perdidamente. Os pesquisadores já descobriram que o hormônio do estresse, chamado cortisol, é liberado não apenas quando estamos correndo de uma avalanche, mas também quando estamos apaixonados. Em 2004, pesquisadores da Universidade de Pisa descobriram que os níveis de cortisol eram significativamente altos nos participantes que tinham se apaixonado recentemente do que naqueles que não tinham. Em 2009, pesquisadores da Universidade do Texas observaram que os níveis de cortisol se elevavam nas mulheres que participaram de um estudo quando se pedia a elas que descrevessem seus pares românticos, e que a elevação era mais pronunciada e relativamente duradoura naquelas que passavam a maior parte do tempo pensando em seus relacionamentos. O ABC mente-corpo. Já mostro para vocês aqui a imagem. Todos os organismos vivos captam e reagem às informações do ambiente. No processo de percepção, nossos cérebros leem os sinais registrados pelos receptores do sistema nervoso. Olhos, ouvidos, nariz, papilas gustativas, temperatura, dor e etc. Tá aqui, ó. Percepção pelo ambiente. Tá vendo? Informações do ambiente. O B. Com base em instintos e experiências de vida, a mente avalia os sinais e faz uma interpretação ou julgamento de valor de seu significado de acordo com um quesito de sobrevivência. A B aqui. Continua sendo informação do ambiente, a mente tem a interpretação e a percepção do que ocorre. E depois tem a interpretação que a mente faz desses sinais
induz o cérebro a liberar substâncias neuroquímicas que induzem o corpo a uma reação positiva de crescimento, a um comportamento de proteção da vida e da segurança, ou a ignorar os sinais caso não sejam relevantes para a sobrevivência. Os elementos neuroquímicos liberados na corrente sanguínea regulam o comportamento das células e, graças à epigenética, controlam as atividades dos genes. Então, resumindo, aqui na figura A nós temos a percepção, na figura B a mente tem a interpretação e na figura C a mente dá o comportamento celular, liberando os hormônios, tudo através do ambiente, da informação que vem do ambiente. O ABC da biologia mente e corpo, esse que a gente acabou de ver, todos os organismos vivos captam e reagem à informação do ambiente. A. No processo de percepção, o cérebro capta os sinais do ambiente, sussurros, sons, cheiros, temperatura, dor e etc., que são registrados pelos receptores do sistema nervoso. B. Com base no instinto e nas experiências de vida, a mente avalia os sinais recebidos e faz a interpretação, um julgamento de valor de seu significado com relação à sobrevivência. C. Essa interpretação que a mente faz dos sinais induz ao cérebro a liberar elementos neuroquímicos que fazem o corpo reagir de maneira positiva e estimular o crescimento, ativar comportamentos de proteção da vida ou simplesmente ignorar os sinais porque eles não são relevantes para a sobrevivência. Os elementos neuroquímicos liberados na corrente sanguínea controlam o comportamento das células e, por meio da epigenética, regulam a atividade dos genes. Esteja você completamente apaixonado ou fugindo de algum perigo, a sua mente calibra a bioquímica de seu sangue, que por sua vez controla a biologia e genética. Viu só? A mente interpreta suas percepções do mundo e seu cérebro entra em ação, produzindo a bioquímica que complementa essas percepções. Viu como a gente precisa prestar atenção como a gente está vendo o mundo, como a gente está reagindo às coisas do mundo? Muito legal. Veja um exemplo. Eu adoro pimenta jalapeño. Alimentos apimentados ativam minhas papilas gustativas de maneira muito prazerosa. Mas as pessoas me veem comendo esses alimentos picantes e me perguntam surpresa: como você consegue comer isso? Todos temos a mesma percepção, que o alimento é picante. Mas a mente de cada um a interpreta de forma diferente. Enquanto a química do meu corpo se delicia com a pimenta jalapeño, a sua pode achar horrível. Para entender melhor a bioquímica do amor, pense agora em seu cérebro não como um diapasão que ressoa de acordo com o vasto campo de energia do universo, como fizemos no capítulo sobre física quântica. Desta vez, imagine o cérebro como uma boa e velha máquina newtoniana de pintura. O cérebro é um mecanismo incrivelmente versátil. Imaginá-lo de forma única não é suficiente para descrever todo o seu potencial. E quando digo uma máquina de pintura, não me refiro àqueles robôs que pintam um cômodo de modo impecável da parede ao teto. Eu bem que queria ter um desses. Estou falando daquelas máquinas que misturam diferentes cores de tinta para produzir a tonalidade exata de que se deseja. Nessas máquinas, uma vasta gama de tons de tinta é armazenada em cilindros. As tintas são, então, esguichadas em quantidades precisas dentro de um galão de tinta branca para produzir exatamente a cor desejada. Muito legal isso, né? Adoro. Não há apenas um tom de vermelho, verde ou azul nos cilindros. São centenas de variações de cada cor de tinta, como um grande arco-íris disponíveis para o cliente escolher a cor perfeita para a sua parede. Na analogia que faremos agora, o cérebro seria como essa máquina de tinta. Uma vez de apenas mesclar diversas cores, o cérebro é uma poderosa máquina de produção de poção do amor. Com uma vasta gama de elementos neuroquímicos e hormônios que os pesquisadores associam à bioquímica do amor. Na primeira vez que você se apaixona,
Seu cérebro despeja no sistema um tom de vermelho e paixão, sob a forma de gotas de testosterona. Satisfeito com o resultado, ele libera então uma dose de rosa enamorado, com uma dopamina para motivar a busca de mais prazer com seu objeto de desejo. Quando você se convence que encontrou a pessoa certa, o cérebro libera uma dose de lavanda, amor da minha vida. Uma mistura poderosa de vasopressina, ocitocina e serotonina para que você fique cada vez mais obcecado com seu verdadeiro amor. Então, quando você finalmente elimina as possibilidades de divórcio ou relacionamentos fracassados em sua vida e está livre para viver felizes para sempre, seu cérebro libera uma mistura de azul louco de paixão, com a quantidade exata do elemento químico ocitocina de aconchego. Já dá para imaginar o resultado, né? Nossos cérebros têm à disposição diversas matizes de ingredientes neuroquímicos que podem ser misturados em proporções variadas para produzir poções que nos impelem a encontrar um pretendente e estabelecer com ele um relacionamento estável, de modo que os frágeis bebês tenham chance de sobreviver. Os cientistas ainda têm muito a aprender sobre a composição dessas poderosas poções do amor, mas alguns ingredientes já são conhecidos. Estrogênio e testosterona, a parte do acasalamento. Gente, esse capítulo é muito grande, eu acho que eu vou ter que fazer em 2 partes. Vamos fazer em 2 partes, porque olha só, agora a gente vai começar com a descrição de cada um dos neuroquímicos liberados que formam a poção do amor no cérebro. Então, tem o estrogênio e a testosterona, a dopamina, aí tem a vasopressina, aí tem a ocitocina, a serotonina, e aí acaba. Mas aqui já foram mais 10 páginas. Então vamos fazer isso? Essa é a parte 1 do capítulo 3. E na próxima semana a gente vai falar sobre os neuroquímicos que são necessários para fazer a poção do amor pelo cérebro, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima sexta da leitura com a segunda parte do capítulo 3 desse livro aqui, Efeito Lua de Mel. Um grande abraço, te vejo logo, te vejo sempre. Até. Tchau, tchau.